Não, eu ia pro pescoço dele. Estamos ao vivo. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para a galera que está ouvindo. Boa tarde, boa noite para quem vai ouvir depois, não é verdade? Aqui é a doutora Carolina Bernardo e esse é mais um Ambienta. E o episódio de hoje é polêmico. Mercados de carbono e projetos de PSA, pagamento de serviços ambientais, salvarão a humanidade, gente? O que vocês acham? Votem aqui, deixe seu comentário. Muito bem, você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, galera, porque está começando o Ambiente, a sua nova fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Em nosso segundo episódio, a gente vai conversar se os instrumentos de política e de mercado mais falados atualmente, ou seja, o PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, e o mercado de carbono vão suprir as expectativas de reduzir as emissões de CO2, que é um dos principais gases de efeito estufa, não só as emissões de CO2, mas outras também, dos gases, né, de efeito estufa em geral, e ainda ajudar a reflorestar o planeta e salvar a humanidade, né? Porque, na verdade, quem está em risco é a gente mesmo. Além disso, a gente vai falar de novo de alguns projetos sociais que eu apoio e alguns eventos que estão rolando por Brasília. Vamos juntas, juntos e juntos? Bora começar? Eu não vou falar sobre isso sozinha, porque eu falei semana passada que eu ia trazer um convidado muito especial. Então, de novo, o convidado que está aqui é muito especial, gente. Vocês não têm noção. Ele me aturou durante 5 anos e não sei como que ele me atura mais tempo. Entendeu? Ele não só conseguiu me aturar por 5 anos seguidos, por mais tempo, né? Também um pouquinho. Foi a pessoa que me aceitou e me acolheu como aluna de doutorado em economia, mesmo eu não sabendo nada em economia e sendo bióloga e mestre em ecologia. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o meu ilustríssimo orientador, estou honradíssimo com a sua presença, do doutorado, professor Dr. Jorge Madeira Nogueira, este maravilhoso que está aqui. Bom dia! Bom dia! Começando, eu também não sei como é que te atura tanto tempo, mas tem sido um prazer imenso aturá-la ao longo desses anos todos. Eu vou falar o resumo, então, o resumo do currículo do professor Jorge, então aguenta meia hora aí que a gente vai. Então, o professor Jorge é professor titular do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, graduou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 75 e obteve mestrado em Engenharia de Produção pela COP UFRJ em 78. Em 82, concluiu o doutorado em Desenvolvimento Agrário na University of London, é muito chique. Realizou pós-doutorado na Cornell University, nos Estados Unidos, com bolsa da Fulbright Foundation, onde também foi professor visitante entre 91 e 95. Na Cornell University foi agraciado com o prêmio de professor do ano em 2004 pelo Instituto de Planejamento Urbano e Regional. Participou como membro do Comitê Técnico do Fundo Vale e do Fundo JBS na Amazônia. É atualmente professor da Economia da UNB desde 83, né, e professor titular de Economia Ambiental desde 2002. Então, sua experiência abrange áreas da economia agrária, dos recursos naturais, economia do meio ambiente, economia ambiental, meio ambiente, economia do turismo, valoração econômica. Possui mais de 200 trabalhos publicados, pouco, né, em periódicos científicos, completos em anais de congressos científicos ou como capítulos de livros, além de ter publicado 3 livros. Bom dia, Jorge. Bom muito dia bem-vindo. de novo. Muito obrigado pelos aplausos aqui Não de toda a plateia. Composta aqui de muitas pessoas nessa sala. É um prazer imenso, agradeço muitíssimo o convite. É sempre bom conversar contigo, trocar ideias contigo, discordar de você e você discordar de mim. Então, espero que tenhamos uma boa conversa ao longo dos próximos minutos, próxima hora, se tudo correr bem. É uma honra minha, né? A honra é toda minha. Né? É isso. Primeiro, a gente vai começar com uma história emotiva. A gente não vai falar de coisa polêmica, não. Porque todo mundo me pergunta, como é que foi fazer doutorado em economia se você não sabia nada de biologia? E como é que você entrou em contato com o professor? Então, eu acho melhor a pessoa que está em minha frente, que foi a que eu abordei para fazer o doutorado, contar um pouco da história. Então, vamos lá. Um belo dia estava eu sentado no meu gabinete. Ainda era no ICC? Ainda era no ICC, no famoso minhocão da UNB. Quando batem na minha porta, aparece uma jovem extremamente elegante, dizendo, posso conversar contigo? Eu digo, pode. E ela tinha chegado a mim
por uma ou duas fontes. Foi. Uma aluna, uma amiga dela e conhecida minha, tinha sido minha orientada de iniciação científica, a Liliane, não é isso? Viu como é que eu estou com a memória boa? Aí, de alguns professores dentro da ecologia que tinham falado bem ou mal de um maluco lá na economia que trabalhava com essa coisa de economia ambiental. Ela entrou, sentou e disse, olha, eu quero fazer doutorado em economia. Ela acabou de falar, eu agora posso confessar, eu tive uma sensação mista. Eu fiquei muito gratificado, né, de ter alguém vindo da biologia, da ecologia, querendo fazer doutorado em economia comigo, e fiquei muito preocupado. Então vamos separar as duas coisas. Eu fiquei gratificado porque, como ela disse lá no início, eu volto ao Brasil em 82 para 83, na verdade, início de 83, e eu era um animal estranhíssimo. Eu era um economista de formação que tinha acabado de defender uma tese de doutorado sobre economia do uso e da conservação de solo e água. E ao desembarcar, disseram, você é um economista ambiental. Eu levei um susto, na verdade, eu era um economista do uso e da conservação dos recursos naturais, mas já te jogaram na economia. E fui fazer lá meu concurso, convidado por uma figura única, onde estiver que esteja em paz, o professor Charles Miller, querendo criar dentro da economia da UNB uma área de economia ambiental. Então era muito bom que no meu início na UNB foi meio trágico. Eu dava disciplina de tudo em economia, menos de economia ambiental. Então eu falava de economia ambiental no Rio Grande do Sul, falava em palestras em Santa Catarina, em Rondônia, mas dentro da UNB eu era um animal estranhíssimo, inclusive para boa parte dos meus colegas do próprio Departamento de Economia. Comecei então a orientar algumas pessoas. Levamos 15 anos para ter um mestrado só de economia ambiental, 15 anos da minha vida. E, de repente, aparece uma pessoa com um currículo extremamente interessante na área de biologia e ecologia, com coragem suficiente para tentar fazer um doutorado em economia. Para mim era glória, por razões que eu explico já já. Mas vamos falar um pouco do susto. Eu ficava preocupado porque ela tinha que passar pelo que eu chamo o purgatório do doutorado de economia, que são as 3 disciplinas iniciais do doutorado. Matemática, macroeconomia 1, microeconomia 1. Não só o conteúdo em si das 3 são conteúdos torturantes, como às vezes os professores que lecionam cada uma delas são igualmente torturadores. Então eu ficava preocupado se a dona Carolina iria aguentar a matemática. Conversamos, eu expliquei coisa e tal, e ela, não, eu quero. E aí o resultado é um fantástico sucesso. A Carolina, ela me permitiu algo que eu desconfiava, e ela demonstrou que multidisciplinaridade não é generalidade. Multidisciplinaridade requer que cada um seja sério, profundo, com conteúdo em suas áreas sua área de ciência, mas que reconheça que nenhuma área de ciência é capaz de ter todas as respostas para um determinado problema. E que precisamos procurar especialistas de outras áreas e com uma postura terrivelmente humilde. Humildade parece que é um recurso extremamente escasso em certos grupos sociais, que a gente possa aprender que, trocando ideias, cada um usando a sua análise rigorosa da sua área básica de ciência, que a gente possa perceber como é que complementa com conhecimentos de outra área. E assim ela o fez, me ensinou muito. Eu espero que tenha ensinado alguma coisa nesse caminho todo. Eu dizia, eu acho que ela se lembra disso, eu não quero transformá-la em um economista.
A humanidade não aguenta mais de tanto economista. Agora, eu quero que você seja uma bióloga, uma ecóloga com um profundo conhecimento de economia e que nunca mais seja enganada por economista algum. Tá? E para isso a gente precisa ter multidisciplinaridade, depende muito de humildade intelectual. E a Carol foi humilde e eu acho que eu tentei ser. A gente discorda, claro que discorda, e ao longo da nossa conversa hoje vocês vão ver alguns pontos de discordância, mas complementamos o nosso conhecimento. Eu, como economista, aprendi muito da lógica, da visão do mundo do biólogo, e ela, como bióloga, ecóloga, espero que tenha aprendido um pouco da visão do mundo estranha, às vezes arrogante, que caracteriza a economia. Sim. Ai, que lindo, vou chorar. Não, calma, deixa mais para o final, que senão... Obrigada, Jorge. É que você nunca tinha falado mesmo sobre, né, como é que foi. E sim, eu aprendi muito, assim, foi muito bom trocar, e a gente realmente discordava em algumas coisas, né, nas disciplinas, sempre levantava minha mão, oi, acho que não é bem assim. E eu acho que é assim que se constrói ciência, né, com discussão, com dúvida, Exatamente. Enfim, com questionamento. Por isso até falei isso no episódio anterior, que a gente precisa questionar mais, ter mais senso crítico. E é isso, assim, a gente constrói ciência assim. E você falou da multidisciplinaridade, eu fiquei pensando, gente, porque multidisciplinaridade, para mim, do jeito que as pessoas falam, é um mito, né? Todo mundo acha que é ser generalista, todo mundo... Eu falei, gente, então ninguém vai vai aprofundar em nada? Não, não é bem assim. Né? Isso é prostituir a tal da multidisciplinaridade. Exatamente. Temos que ser profundos e rigorosos nas nossas áreas e temos a humildade intelectual, dizendo, tem parte da resposta, eu não sei, tem que procurar em outro lugar. E ao invés de ficar inventando, procura um profissional da outra área e trabalha junto, troca ideias e escreve, pesquisa junto, que aí a gente cresce. E seja humilde, deixa o ego de lado da sua área, porque senão não vai adiantar nada. Não vai a lugar algum. Depois desse maravilhoso relato, gente, que me emocionou, vamos entrar na pauta. Eu espero que você esteja satisfeito agora com as, né? Porque eu falar do que aconteceu é muito fácil, porque eu tenho a minha visão. Agora você tem a visão do professor Jorge, essa pessoa que há muitos anos atrás, que eu não vou falar quantos anos, mas apenas 13 anos atrás, eu bati na porta dele. Ela tem 13 anos? Vai fazer 13 anos. Porque foi em 2011 que eu bati na sua porta para eu entrar no doutorado em 2012, gente. Tem noção? Que destreza. Vamos lá. Vamos falar sobre mercado de carbono agora. Porque esse negócio todo mundo está falando, todo mundo acha que vai salvar a humanidade, que vai ser uma maravilha. E assim, eu acho que não. Mas eu vou deixar você explicar melhor, já dei até a minha opinião. Deixar você explicar melhor, primeiro, o que é isso, o que é mercado de carbono, por que está todo mundo falando de mercado de carbono, o que é, para onde vai, de comer, de passar no cabelo, e como que funciona em outros locais, e depois a gente vai para o Brasil. Vamos lá. Então, é ótimo que a pergunta surja de imediato, porque eu estou profundamente preocupado como economista e como economista ambiental nos rumos que essa discussão está tomando e no caminho que a regulamentação está sendo levada no caso brasileiro. Nós estamos aproximando a passos largos de prostituir um instrumento de política ambiental, um instrumento de gestão ambiental usado em diferentes cantos do planeta. E aqui está virando um oba-oba assustador. Então vamos Jorge, vamos partes, como diria Jack, só se te interromper, explica o que é instrumento de política, para quem não sabe. Existem duas instituições criadas pelo ser humano que são extremamente importantes para a gente tomar decisão. Uma instituição foi criada pelo ser humano chamada mercado. Então a gente troca coisas. Eu sou péssimo cozinheiro, certo? Mas eu faço as compras e vou procurar alguém que seja melhor cozinheiro do que eu. E aí a gente troca o serviço dessa pessoa pelo um salário que eu pago a ela. Esse é um tipo de transação, de troca dentro de uma instituição genérica chamada mercado.
Daqui a pouco eu volto ao mercado. Ora, mas mercado, qualquer economista que mereça o título de economia, o diploma, sabe que mercados o mercado é uma instituição fantástica, mas que de vez em quando, quase sempre, falha. Não funciona direitinho e tem alguns problemas de ajuste. E aí o ser humano criou uma outra instituição que tenta corrigir aquilo que o mercado não faz direitinho, que é uma coisa chamada governo. Certo? O governo, para tentar consertar, melhorar aquilo que o mercado não está fazendo, ou está fazendo de uma forma inadequada, o governo usa instrumentos que nós chamamos de instrumentos de política pública. Na área ambiental, a gente chama de instrumentos de política ambiental. Tá certo? Um desses instrumentos, desenvolvido ao longo de muitas décadas, é o tal do mercado de licenças negociadas. Mercado de direitos negociados. A ideia é antiga. Eu tive um brilhante aluno de mestrado, engenharia civil, que foi estudar mercado de água. Ao invés de alguém fixar o preço da água, esse preço é fixado entre ofertantes e demandantes por um produto específico chamado água. Isso nós denominamos mercado de água, está previsto na legislação brasileira, não está implementado no Brasil, está previsto em algumas legislações de estados brasileiros. Porém, o mercado de água surge no Brasil no final do século XIX. Olha. Certo? No sertão do Cariri, durante a seca nordestina, e no Rio Grande do Sul para um mercado de água para irrigação do arroz. Então, já tem algum tempo, mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da ciência, de rigor científico, são os economistas norte-americanos que levam isso ao extremo. E a política, o instrumento de política ambiental básico dentro dos Estados Unidos, a espinha dorsal, é uma coisa chamada mercado de licenças negociadas. E como o americano gosta de botar apelido em tudo, e simplificar tudo, eles chamam de cap and trade. Certo? Que traduzindo estabelece um cap, um limite para uma área geográfica, e por favor preste atenção, limite para uma área geográfica específica. Sim. Distribui direitos dentro dessa área entre os agentes envolvidos, e eles vão negociar. Alguns vão ter direitos de mais e vender para aqueles que têm direitos de menos para desenvolver a sua atividade. Essa é a ideia do cap and trade. E essa é a ideia por trás do tal do mercado de carbono. Falam muito, antes de falar de mercado de carbono, o que se falava muito era a precificação do carbono. Bastante. Tá certo? Isso, só tem duas maneiras de precificar algo que não é negociado no supermercado da esquina, que é o meu caso de carbono. Com carbono emitido, se você reduz a emissão, você tem que precificar ou colocar um valor monetário para quanto que custaria para a sociedade um carbono emitido, em termos de danos causados ou mal-estar causado, aquilo que o economista chama de externalidade negativa. Ora, só tem duas maneiras de colocar preço em carbono. Ou você faz o cálculo do valor da externalidade e precifica via um instrumento chamado tributo, imposto, taxa, seja lá o que for, e cobra essa taxa de quem está emitindo o carbono. Com o objetivo dessa pessoa, desse agente, dessa empresa, meu Deus, tem que pagar agora por essa coisa que eu jogo no ar, que ninguém cobrava nada, estão me cobrando agora, eu vou tentar reduzir isso. O problema é que estudos, inclusive de um prêmio Nobel de Economia, de muitos anos atrás, mostravam que se fosse precificar via tributo, teríamos uma redistribuição de renda extremamente significativa. Entre empresas e países emissores, transferindo recursos para países que iam sofrer as consequências dessas emissões, mas que não eram emissores. Certo? O que teria um banco de carbono. Então o Nordal já dizia, olha, precificar via tributo tem custo muito elevado. Em bilhões de euros e bilhões de dólares para os países emissores maiores. Aí a outra alternativa é através de um mercado de licenças negociadas. Então vamos por partes, como diria, você já lembrou, check ou estripador. Se é um mercado,
Mercado não conta para ninguém, tem oferta e tem demanda. Tá certo? Então, se é um mercado de carbono, vai ter que ter um ofertante ou ofertantes de um lado e demandantes do outro. Alguém que está produzindo e alguém que está comprando ou quer comprar. Alguém vai gerar uma coisa chamada crédito carbono e alguém do outro lado diz, eu quero comprar. Tá? Ora, como qualquer mercado que se preze, o economista, aí vem o viés econômico, a bióloga aqui, a ecóloga e a doutora em economia vai brigar comigo, você tem que definir regras do jogo. Quais são os direitos de quem oferta, quais são os direitos de quem demanda, quais são as obrigações de quem está ofertando e quais são as obrigações de quem está demandando. Isso o economista diz que é definir os direitos de propriedade. Eu não gosto muito do termo, prefiro definir as regras do jogo. Tá legal? É a regra do jogo. A regra do jogo. Quem é que pode o quê, quem não pode o quê. E aí começa a ficar complicado. Tá certo? Complicação essa que não é de todo ruim, mas exige que a pessoa sente o bumbum na cadeira e trabalhe. E não ficar dando palpite para tudo que é lado. Vamos lá pelo lado da oferta. A primeira coisa que eu tenho é que definir claramente o que está sendo ofertado. Ninguém vai ao supermercado da esquina, aqui perto, para comprar, me dá 1 quilo de carbono. E aí alguém vai empacotar, pesar, aqui está o seu quilo de carbono e custa tanto. Ora, é algo que exige uma definição de como carbono evitado ou carbono sequestrado vai ser quantificado e transformado do lado ofertante em algo a ser ofertado, que a gente vai chamar do crédito carbono. Deixa eu botar o outro óculos aqui, que senão... Então, identificar carbono e quantificar carbono é feito? Claro que é feito. Há anos já, né? Há anos. Existem países, inclusive, que quer capturar, botar numa cápsula, levar para um poço de petróleo abandonado, jogar lá dentro e tampar o poço. Então, há soluções tecnológicas para quantificar isso. O problema é que, num país diverso e com diferentes fontes de emissão de gases, de carbono equivalente, metano, etc., essa quantificação é um pouco mais complicada. Como eu faço as compras lá em casa, no mercado, às vezes eu olho para uma batata e fico em dúvida se aquela batata está legal, está meio podrezinha, se eu escolho essa ou aquela outra. Se escolher batata é difícil, imagino identificar carbono evitado e carbono sequestrado. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Inclusive, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com um colega da ecologia, com o professor Carlos Klink, que era sequestro de carbono em plantas de cerrado. Então, isso não é nenhuma novidade. Feito essa identificação quantitativa, você tem que dizer, isso representa tantas toneladas equivalentes de carbono, e colocar isso num papel, certo? Num certificado, num título, que diz, esse cara aqui, essa atividade deixou de emitir ou reduziu a emissão ou conseguiu sequestrar tantas toneladas de carbono. Então, ele tem um título, aqui, esse pedacinho de papel aqui, diz que ele tem 15 toneladas de carbono para vender. Do lado da oferta, então, exige regras do jogo muito bem definida para o cara não ficar vendendo um papel que não vale nada e que, efetivamente, esse carbono sequestrado ou evitado tem muito pouco. Mas tem o outro lado, que é o lado da demanda. De quem vai comprar? Quem é que vai comprar esse negócio? Certo? Quem é que... Bom, obviamente, a beleza do instrumento econômico, licença negociável, cap and trade, é que flexibiliza. Uma empresa que esteja emitindo muito carbono, e para ela reduzir, ela tem que fazer uma mudança na sua tecnologia de elevadíssimo custo, tendo o mercado de carbono, ela pode cumprir as exigências de redução estabelecida pela autoridade pública. Governo, e quem tem que fazer isso é a autoridade pública, não é delegar para ninguém. Com especialistas. Nenhum amiguinho da cor. Essa empresa, o governo quer que eu reduza de 30.
Rapaz, para reduzir de 30, eu vou ter que investir numa máquina nova, tem que investir em tecnologia e inovação. Vai ser complicado nesse momento. Então, eu vou lá procurar pessoal que tem crédito de carbono e vou pagar a essa pessoa, a essa outra instituição, e vou comprar crédito de carbono. E vou chegar para o governo e, não deu ainda para reduzir lá dentro da casa, mas eu aqui fui punido pela minha incompetência tecnológica, tive que pagar aqui o crédito. Então, segura aqui, por enquanto, eu estou cumprindo as minhas metas, comprando crédito de carbono. Legal? Ora, vamos olhar para o outro lado, quem demanda. Quando eu vou no mercado comprar minhas malditas batatas, eu quero a minha nota fiscal. Eu quero ali direitinho que eu comprei aquilo mesmo. Algo que comprove que você comprou com preço tal, quantidade tal. E que vai valer durante muito tempo. Isso. Se eu compro uma batata agora, que daqui a 2 horas fica podre, eu volto ao supermercado querendo matar alguém. Se eu compro um crédito de carbono e que o crédito de carbono não está com todas as regras estabelecidas, eu vou ter que matar alguém na volta também. Então, do lado do ofertante tem que ter regras definidas, do lado do demandante tem regras definidas. Bom, aí tem o mercado lá. Aí vem o seguinte, o que nós estamos negociando? É uma commodity ou é um produto específico? Alguém vai ter que responder. Como? Eu votaria que não é uma commodity, né? São regras gerais. Isso, bom, se é ou não, eu tenho que perguntar ao biólogo. Não é uma commodity. Agrônomo ou engenheiro florestal. Não é uma tu imagina um economista, aquele carbono ali, aquele metano equivalente, claro. Eu estou meio cheio de ouvir certos climatologistas, eu não vou dizer o nome, mas você sabe quem eu estou falando. Tem um certo climatologista que resolveu ser professor de economia. Imagina eu, na minha aula de economia, falar sobre clima. Isso. Eu sou economista, eu vou procurar o climatologista, me explica esse negócio aqui, que eu tenho que botar o raciocínio econômico para ver se eu ajudo. Não é verdade? Eu recomendo que ele faça a mesma coisa. Procure um professor de economia, um economista e pare de dar besteira. Olha, também, então, o que vai ser negociado, eu vou precisar ter especialista nas áreas técnicas para garantir isso. Você, melhor do que eu, sabe que as plantas da Amazônia sequestram o carbono de uma floresta de uma forma diferente das plantas do Cerrado. Até porque as plantas do Cerrado têm raízes profundas e as raízes que sequestram mais do que a própria parte arbórea, arbustiva que está do lado de fora. Então, eu tenho colegas na ecologia que já pesquisam isso há mais de 30 anos e ainda têm dúvidas, coisas a serem respondidas. Então, isso tem que ser regulamentado para saber o que é. A segunda pergunta, que é importante nesse oferta e demanda se encontrando, você estabelece regras gerais. Legal, é isso que está no Congresso sendo discutido. Agora, não me inventem, e pelo amor da minha santa mãezinha, Dona Irene, ainda viva, graças ao bom Deus, não me inventem um mercado nacional de carbono. Eu vou falar algo aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, depois eu vou procurar evidências científicas para demonstrar isso. O Brasil é um país grande. Isso pode causar um certo choque a todos, mas é um país, por exemplo, que em área contínua, ele é maior do que os Estados Unidos em área contínua. Os Estados Unidos só tem um território maior que o do Brasil por causa do maldito Alasca, o bendito Alasca. Tira o Alasca do território americano, está lá em cima, grudadinho no Canadá. A área territorial dos Estados Unidos é menor que a área territorial brasileira. Existe um único mercado de carbono nos Estados Unidos? Não! Mercados de carbono, né? Nem a Europa, desculpe o termo, que é uma titicazinha geográfica, pequenininha geograficamente, nem na Europa é um mercado único. Apesar das distâncias menores. No Brasil, vão ter um mercado nacional. Calma. Se vão por esse caminho, vão prostituir o instrumento de política pública. Como e não culpem já prostituíram vários outros. Exatamente. Não culpem o economista. Estão prostituindo o mercado de cap and trade, o mercado de ciência negociável por causa do carbono. Então, são mercados locais regionais, onde possivelmente os ofertantes vão estar num ponto do espaço geográfico
E os demandantes vão estar em outro ponto do espaço geográfico, dado a fantástica concentração de certas atividades produtivas dentro do território brasileiro. Depois de mais de 100 anos de industrialização brasileira, a indústria brasileira está concentrada em polos muito bem definidos. Então, se o demandante vai ser o setor industrial, a chance é que os ofertantes de crédito sejam atividades agropecuárias, que não necessariamente vão estar localizadas na Avenida Paulista, nem na Avenida Rio Branco, vão estar espalhados em outros pontos. Como você regiona, pelo amor de Santa Dona Irene, o espaço geográfico é fundamental em termos de definição de mercado de carbono. Eu não vejo isso sendo bem definido, bem discutido. Por fim, quem é que vai comprar e vender? É ofertantes e demandantes negociando direto, ou nós vamos ter os famosos intermediários? O primeiro intermediário é o tal do governo. Isso tá certo? Aí tem outros que são tem a intermediação de setor financeiro. Eu torço o nariz, mas vamos... eu começo a ver certos especialistas do setor financeiro começar a compor certos grupos para administrar. Ótimo, cada um tem o direito a pagar as contas do supermercado, pessoal de banco, de financeiro, agora que isso seja bem definido o papel dele. Aí tem ainda tem a intermediação daqueles que eu chamo amigos verdes. São alguns que vai ser um espetáculo. Eles falam PAC em nome do meio ambiente, observam a beça, a questão ambiental, mas só se importam muito quando estão no meio com intermediação de alguma coisa. Alguém precisa receber, né? Exatamente. Então, calma. Então, cuidado, porque do jeito que a discussão está, e aí, desculpe, vocês me perdoem, eu recentemente tive a oportunidade de ler um documento chamado Posicionamento do Setor Empresarial Brasileiro pela urgência da criação de um mercado regular de carbono no Brasil. Qual que é o impacto do setor empresarial em termos de CO2? Produzido pelo Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Sim, conheço. O documento é assustador. Primeiro, desculpe, com devido respeito, recomendo a contratação rápida de um professor de português. Porque se entregaram esse documento, como dizem que entregaram à Câmara de Deputados e do Senado Federal, e se eu pegar algum senador rigoroso no vernáculo, devolve o documento. Só o uso do através, uns 10 através, 9 estão errados. Então, aqui tem algumas pérolas que me chamam a atenção. Exigindo a regulamentação imediata, sugerindo o instrumento de regulação, como é que vai se materializar esse produto chamado crédito. Como é que pode ser implementado, né? Quando a gente regulamenta alguma coisa, como que isso pode ser implementado em termos de política no território brasileiro? Dizendo que o setor empresarial está pronto. Deixa eu só ler um trechinho aqui, que é uma delícia. No setor privado é notório o crescimento de iniciativas de descarbonização e transição climática através, primeiro, de iniciativas tecnológicas de modernização de cadeias produtivas. Uau! A economia de baixo carbono representa para o Brasil um grande potencial de aumento de produtividade e vantagem comparativa. Aí eu pergunto, se é tão bom, se dá tão maravilhoso, por que não está todo mundo usando, não é verdade? É a pergunta Charles Miller. Essa é a pergunta. Por que não está todo mundo usando esse negócio? Que lindo. E por que precisa de governo? Exatamente. Se é o mercado que as pessoas acham que já está estabelecido, se é um mercado que já está estabelecido via preços, por que precisa de governo? Se tem oferta e demanda, o governo cria as regras gerais e sai fora. Porque, afinal de contas, o governo, como disse o professor Jorge antes, o governo só entra porque há alguma falha dentro deste mercado. Então, se o mercado é maravilhoso, já está bem estabelecido, como... Lindo. Aí fala isso tudo e querem que esteja uma série de política pública para ajudar a mudança tecnológica, ajudar a inovação.
É o falso liberalismo. Desculpe, o problema de ser velho é que velho não, sofre... experiente. Velho sofre de PIA, que é problemas da idade avançada. E um dos meus problemas da idade avançada, quando eu leio um negócio desse, eu digo, ou são muito inocentes, ou estão de má fé. Certo? Então, eu recomendo fortemente, que ainda está no Senado essa discussão, que os nossos queridos senadores e nossos queridos deputados, por favor, procurem pessoas que possam esclarecer com base científica, o que efetivamente é o mercado de carbono, o que é um mercado de licenças negociáveis, e por que está só no mercado que a precificação foi jogada, a tributação em carbono foi jogada na lata do lixo, que fique claro que é uma sociedade de interesses distintos, eu não tenho a menor dúvida, que é uma sociedade com conflitos de interesse, eu também não tenho a menor dúvida. Agora, que esses conflitos, essas diferenças sejam explicitadas para que não sejam colocados em um instrumento legal, em um instrumento regulatório, de uma forma inocente, para que no nascedouro do instrumento ele já nasça morto. E aí eu encerro, que não vire mercado de carbono uma fonte única de especulação com um pedaço de papel. Que vai entrar no sistema financeiro. Exatamente, que vai enriquecer um monte de gente e nós vamos continuar emitindo carbono. Nós vamos continuar sem mudar a base técnica, nós vamos continuar sem buscar alternativas de continuar produzindo, mas reduzindo os danos, as externalidades negativas que causamos para a sociedade em seu conjunto. É só isso. Só apenas. Vitor, você tem alguma dúvida sobre isso? Quer falar alguma coisa? Está muito caladinho. Hoje o assunto está bem... Tá sério, né? Sexy, né? Tá sexy. Eu costumo dizer que temos que ter assuntos sexy. Eu vou aproveitar aqui, porque a gente vai mudar e vai falar do outro instrumento, que as pessoas confundem muito também, que para mim já nasceu morto também, mas essa é a minha mera opinião. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho para você receber as notificações. Isso no YouTube, no Spotify também, você pode seguir lá. Se você estiver escutando no Spotify, você pode seguir a Rádio Federal e o Ambienta na Rádio Federal para você receber as notificações sempre que tiver um episódio novo. Além disso, compartilhe, gente, seus amigos, amigas, amigues, inimigos também, porque dá ibope, entendeu? Se você gostar, se não gostar, compartilha, gente. Fica bom, tá tudo bem. Já siga a gente no Instagram, @Rádio Federal, da Rádio Federal. E se você quiser seguir especificamente o Ambienta, @Ambienta Rádio Federal. E se você quiser mandar e-mail, né, com dicas, sugestões, quiser patrocinar o nosso podcast, porque a gente precisa de patrocínio sim, afinal de contas, a gente precisa comer, né, gente? Precisa pagar em transporte para vir para cá. Oi, é longe? É longe. Portal radiofederal@gmail.com. Tá? E se você quiser me acompanhar no meu pessoal, dá um oi. Você pode também mandar um direct no @Ambienta Rádio Federal ou no @Rádio Federal do Instagram, ou me siga lá no @Carol T. Bernardo. E a gente vai continuar com um instrumento que eu amo e que eu dediquei todo um capítulo sobre isso, que é o instrumento de pagamento de serviços ambientais, que está sendo muito falado, principalmente nas últimas 2 décadas, né? A partir do ano 2000 e 2010. E muita gente confunde mercado de carbono com PSA, sendo que mercado de carbono é um instrumento de licença negociável, sim, é um instrumento de política, mas é licença negociável, PSA é já outra coisa. Então, conta um pouco sobre o que é PSA, você quer que eu fale? Não, vamos lá. Eu queria destacar aqui a contribuição da Carolina na tese de doutorado dela. Eu recomendo sempre, quando alguém vem... professor, eu queria estudar o PSA. Eu quero estudar pagamento de serviço ambiental. Eu digo, tá bom. Então, que tal eu vou mandar uma tese de doutorado, você pega o capítulo tal e leia com todo... Capítulo 3. E a própria contribuição da Carolina, quando ela foi em audiências no Senado Federal, e
a lei da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, que eu acho que é fevereiro do ano passado, né? Foi janeiro de 2021. 2021. Final de janeiro. Janeiro de 2021. Essa lei, se tem uma coisa muito positiva nela, é o início dela quando ela define os conceitos que vão ser usados no corpo da lei. Conseguem definir claramente, a Carolina tem todo o mérito disso, que é serviços ecossistêmicos do que é serviço ambiental. Uma coisa, outra coisa. Já dizia o grande filósofo grego Isso. Pedro Henrique Zucchi da Conceição. O professor da Universidade. Colega meu lá do departamento. Então, vamos começar por partes. Serviço ecossistêmico é coisa de biólogo. Ou seja, serviço ecossistêmico é aquilo que a natureza fornece aos seres humanos independentemente de qualquer ação humana. Que está aí na natureza. Está aí, está na natureza. Oferece para todo mundo, todos os seres. Ar limpo, água pura. Há coisas que a gente sabe direitinho, tem coisas que a gente não sabe absolutamente nada. Os usos futuros da diversidade biológica, ainda temos que descobrir. Aliás, eu costumo dizer que eu fico assustado quando aquecimento global consegue receber mais atenção do que perda da biodiversidade. Eu também não entendo. É uma das coisas que me assusta nessa discussão recente. Mas isso, vamos voltar aqui. Então, o serviço ecossistema depende da... Serviços ambientais decorrem, tem uma intermediação que é alguma ação humana. Ponto. Então, o que a lei regulamenta é pagamentos por serviços ambientais. É pagamento por alguma ação humana. Exato. Tá certo? A ação humana essa que garante, pelo menos a gente espera, que garante que a natureza vai continuar ofertando serviços ecossistêmicos. Então, pelo amor de santo alguma coisa, parem de confundir alhos com bugalhos. Foi um erro de tradução do inglês para português lá atrás e que a gente continua... Mas já foi corrigido, viu? Isso Desculpe te atrapalhar, professor, mas já foi corrigido nas últimas publicações. Eles têm, apesar de ser, tudo começa com mas já tem Ecosystem Services e Environmental Services. Exatamente. Então, apesar de ser... Então, Ecosystem Services, serviços ecossistêmicos, Environmental Services, serviços ambientais. Então, isso já está corrigido. Por gentileza... tem o rigor nas malditas palavrinhas, porque elas têm consequência. A política e os programas, os projetos existentes de pagamento de serviços ambientais. Isso. Então, o primeiro ponto, nós não estamos calculando o valor do serviço ecossistêmico. Isso eu bato nessa ponto. Tecla. Ponto. Em nenhum lugar do planeta isso é dito. Se você quer calcular o valor do serviço ecossistêmico, água pura, o caminho para tentar estimar isso é totalmente distinto de você calcular o valor para o pagamento de serviço ambiental de alguém que mantém uma área natural em volta de uma nascente para garantir a existência daquela nascente. Eu chamo a atenção disso porque uma instituição filantrópica internacional chamada Banco Mundial nos enfiou pela goela abaixo que a maneira de calcular o valor do pagamento é sempre o custo de oportunidade do uso do solo. Eu não vou, concordo contigo que não é, mas não vou nem... Então, o valor... O que é custo de oportunidade? Por exemplo, o produtor rural pegar aqui perto de Pirinópolis, já aqui perto da gente, quase todas as reservas particulares de patrimônio natural, RPPN, a única unidade de conservação do SNUC dentro de propriedade privada, elas, em Goiás, estão muito concentradas em torno da cidade de Pirinópolis. No mosaico de proteção da Serra dos Pirineus. Aí eu... Trabalhei lá, inclusive. Então, o proprietário de uma fazenda, uma propriedade rural em Pirinópolis, ele resolve manter a propriedade dele, vamos supor, com 80% da área em floresta, em vegetação nativa. Legal? Muito bem. Ora, isso significa que, por lei,
ele deveria manter 25. E ele está mantendo 80. Se ele tivesse 80 menos 25, é uma conta 55%, 55% da área está sendo mantido por vontade dele ou dela. Não é? Ora, se ele plantasse arroz agulhinha, se é que existe esse negócio, qualquer coisa naqueles 55%, ele estaria ganhando dinheiro. Não é verdade? Ele ia plantar arroz, ia colher arroz, vender o arroz, seria uma renda. Ao não estar fazendo isso, aquela área que ele está mantendo em vegetação nativa, os 55% além da reserva legal, ele tem um custo de oportunidade de não usar. Para o economista, isso tem que ser computado. Tá certo? Se ele é altruísta, se ele é doido, se ele é incompetente, é um problema dele. Agora, para o economista, no cálculo do valor daquela decisão, esse 55% tem um custo de oportunidade. Ou seja, deixa eu só clarificar com outras palavras. Ele não é que ele perde, ele deixou de ter ganhar. A oportunidade de ganhar, exatamente. A oportunidade de ganhar por plantação, mas ele preferiu deixar a vegetação nativa lá. Então, ele poderia estar ganhando com a plantação, mas não, deixou ali a vegetação nativa com todos os serviços ecossistêmicos sendo ofertados. É ao contrário do contador, que só tem como custo uma despesa efetivamente feita, o economista tem como um dos componentes do custo, além da despesa efetivamente feita, uma receita sacrificada, um ganho não realizado. E isso vai entrar no custo de ter... Ora, se resolvemos fazer um programa de PSA naquela área, certo? E esse proprietário rural, será contemplado para receber algum tipo de retribuição da sociedade por manter os 55%, uma das formas de calcular quanto ele deveria receber qual é o uso do solo alternativo. Factível nessa região seria a plantação. Seria a plantação de alguma coisa naquela região. Alguns coisas, se tivesse uma mina de diamante, o valor do custo oportunidade. Só que não conta para ninguém, minas de diamante não estão espalhadas assim em todo canto. Então tem que ser um uso de terra factível com a região. E esse seria o valor a ser pago a ele por unidade de tempo, mês, ano, seja lá o que for, por hectare, para ele continuar tendo aquela área. Essa é a ideia básica do PSA, e isso eu e a Carol já tivemos várias discussões sobre isso, porque há, na verdade, de um lado, a crença que é uma obrigação do cara fazer. Eu acho que não é. O cara faz, e se a sociedade se beneficia daquilo, além do que o cara se beneficia, eu acho que um incentivo importante é ter alguma forma de retribuir a atividade. Essa é a ideia básica do pagamento de serviços ambientais, e da literatura, o caso sempre citado é o famoso caso de Catskill, próximo à cidade de Nova York, para a questão da qualidade da água. Há produtores rurais numa região ao norte da cidade de Nova York, eles foram pagos, continuam sendo pagos pela Companhia de Abastecimento de Água de Nova York para usar a terra de uma determinada maneira. Eles tiveram que alterar o uso das suas propriedades, deixando de plantar certas coisas, passando a plantar outras coisas e reflorestando outros pedaços. Provavelmente a mata ciliar que fica em volta do rio para manter a qualidade da água. O que a maldita Companhia de Abastecimento de Água de Nova York estava interessada em encher a paciência do produtor rural lá no norte da região? É porque, com o uso do solo, que usasse menos agroquímicos, agrotóxicos, o uso do solo que usasse menos fertilizantes, o uso do solo, área que tivesse uma mata ciliar bloqueando ou freando a deposição no rio de certos elementos, tá certo? A água que ela recebia para ser tratada, distribuída,
o custo de tratamento da água cairia, diminuiria. Ora, então era mais negócio para a empresa, e não me venha com esse papo de empresa altruísta. Ela faz o cálculo direitinho, a empresa de abastecimento, olha, é melhor, é mais rentável para nós pagarmos por um uso do solo que a gente deseja, o produtor rural lá de Catskill, do que deixar que eles continuem usando o solo dessa forma e nós vamos ter que melhorar a água com um custo muito maior. Então não há nenhuma caridade. Em primeiro lugar, pare com esse negócio de pagamento de serviços ambientais ser uma doação, coisa para pobre. Há muitos anos atrás, eu acho que a Carol ainda não era nascida, começou essa discussão de pagamentos por serviços ambientais, e no estado do Amazonas surgiu uma coisa chamada Bolsa Floresta, e eu trouxe na UNB um diretor de uma associação de seringueiros do Acre. O primeiro curso que eu dei como professor da UNB fora de Brasília foi no Acre. Para você ver que, na época, para poder falar sobre o que eu estava falando de economia ambiental, eu tinha que ir para lugares longínquos. Aqui na UNB ninguém queria saber muito disso. E aí eu conheci o pessoal e disse, fulano está indo a Brasília para outra reunião, e eu aproveitei e levei para uma aula minha na graduação. E aí ele sai com um termo que me deixou assustado. Não, esse agora estão querendo pagar para a gente não fazer isso, aquilo, outro, ou a gente fazer... Mas o que estão querendo pagar, estão chamando de bolsa, isso não é bolsa, isso é pochete miséria. Então foi a primeira vez que eu escutei o termo pochete miséria. E eu queria deixar claro, por gentileza, que pagamento de serviços ambientais é uma transação, tá certo? Entre agentes dentro de uma sociedade, onde alguém vai ser gratificado, retribuído, compensado por uma ação que beneficia a ele próprio, mas que beneficia a outros além dele próprio. Se a gente continuar com esse negócio de que é coisinha para pobre... acabar com a pobreza. Cara, se acabar, melhor ainda, mas é aí que eu me irrito com esse negócio de soluções socioambientais. O PSA é uma solução ambiental. Se a gente puder atrelar ela à solução de problemas sociais, melhor ainda. Mas pare com caridade. Pague com esmola. Se quiser dar esmola, eu recomendo outras instituições. Que eu vou falar já. Então vai lá, fala você que eu já falei demais. Não, então, infelizmente a gente está acabando faltam só 5 minutos. Só 5, mas que pena. Ai, que pena. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, duas, e aí se você pudesse ser sucinto para a gente fechar e eu já falar das instituições, dá sei lá, com poucas palavras, para as pessoas entenderem que mercado de carbono não é PSA, porque tem muito disso. Eu vou fazer um PSA de carbono e vou pegar esse carbono e vou transacionar no sistema financeiro. Eu falo, gente. Tá errado. Vamos voltar. Confundir atropelado no meio da rua com ator pelado no meio da rua. Parece, mas são coisas diferentes. O esquema de mercado de carbono é um esquema de negociação entre ofertantes e demandantes de um produto materializado em um documento. O preço desse documento, desse produto, vai surgir da negociação entre ofertantes e demandantes. Tá certo? Então, pode, para alguns setores demandantes, alcançar um valor absurdamente elevado, e para outros um valor extremamente baixo, mas é um mercado. Por gentileza, mercado, tem horas que o preço está legal e você vai lá compra arroz, tem horas que o preço está muito elevado, você foge do arroz. Porque tem escassez. Por aí vai. PSA é projeto específico e, portanto, tem um ritual de cálculo de valor envolvido bastante distinto
certo? Segundo, os agentes tendem a ser agentes também distintos. O que eu estou falando de agente distinto? PSA de água, em geral, é companhia de abastecimento. Exato. Para reduzir os Para reduzir, custos, né? não é por caridade. PSA de sei lá eu o quê, me dê um outro PSA agora. Ou seja, os demandantes, os que vão se envolver no mercado numa transação de um projeto de PSA, de um programa de PSA, tendem a ser agentes muito claramente definidos, onde o cálculo vai ser quanto é que me custa participar desse pagamento de serviços ambientais e qual é a alternativa que eu tenho e que será de mais elevado custo. Por outro lado, o ofertante, o que está participando do lado de fazer a ação para garantir a continuação do serviço ecossistêmico, o cara do serviço ambiental propriamente dito, em geral, ele vai estar calculando o sacrifício de não usar aquele pedaço de terra. Tá certo? Isso é diferente do crédito carbono. Exatamente. O que me assusta é o seguinte: estão querendo, com essa confusão, puxar o valor do pagamento a ser feito a quem oferta para baixo, para ter a margem de lucro para quem vai comprar baratinho aqui, depois vai negociar. Né? Olha, me poupe, eu estou velho demais para esse tipo de... Vão enganar outro. Então essa intermediação é que me assusta. Então vai ter cara se sacrificando lá no Mato Grosso para reduzir a emissão de carbono, correr atrás de ter um crédito de carbono, e aí vem um cretino, só o custo de oportunidade do uso solo. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Isso é um valor mínimo minimorum, mas vamos começar a negociar quanto é que você está poupando aí. Exatamente. Então cuidado com isso. Não tem só o fluxo, tem o estoque. Isso aliás, gente, são muitas coisas. Deixa eu até anotar isso aqui, que eu estou ficando assustado com algo que eu vou falar ao final aqui. Que a gente já está no final. Aí é porque já são 11 horas. Eu estou de cara, o tanto que voou hoje o assunto. Para só fazer um fechamento, a gente não sei nem se vai dar tempo de falar o Você Sabia de hoje, mas eu vou colocar no Instagram. Dá pra gente estender um pouco. Dá para estender um pouco, o Vitor autorizou. Uhul! Então, só para receberá meu voto na próxima eleição. Se candidato. Agora eu quero só fazer a pergunta que não quer calar, que é justamente o tema deste podcast. Que é: você acha que que esses instrumentos, já que estão pops aí, tá todo mundo falando, querendo saber, querendo entrar, salvarão a humanidade um cataclisma ambiental climático? Eu nesse desafio final que você colocou, como é que é o nome que você acabou de falar? Cataclisma? Não, antes, você sabia? Você sabia, eu ia usar isso, mas vou antecipar o você sabia. Antecipa o você sabia. Parem com essa coisa de achar que tudo que acontece de errado no planeta nesse momento é decorrência de mudanças climáticas. As mudanças climáticas têm uma alta probabilidade de ser verdadeira e não sou eu como economista que vou negar, mas quando você começa a ser isso foi por causa das mudanças climáticas, isso é o risco climático, o que nós estamos fazendo é tirando a responsabilidade de cagadas feitas pelo ser humano ao longo da história. Obrigada. Não fui eu que falei isso, gente. Muito então obrigada. Com o devido respeito que eu tenho aos meus colegas do Rio Grande do Sul, e passei o primeiro final de semana juntando tudo que eu podia para ajudá-los lá no Rio Grande do Sul, dentro da minha humilde contribuição, o Rio Grande do Sul acumulou, os seus governantes acumularam ao longo dos últimos 50 anos uma série de erros que fizeram com que chuvas tivessem consequências muito além do que seria razoável. É a mesma coisa, eu já fui carioca, estou há 41 anos em Brasília, então a única coisa que eu falo de carioquês é biscoito. Mas é a mesma coisa, quando chove fora do Rio de Janeiro, as comunidades dos morros caem, que fatalidade. Não é fatalidade. Fatalidade coisa nenhuma. Então,
assoreamento dos rios do Rio Grande do Sul, assoreamento dos lagos, erosão do solo, arenização de áreas agrícolas do Rio Grande do Sul, eu já ouvia falar em 1980, quando fui ao Rio Grande do Sul para coletar dados para minha tese de doutorado na Universidade de Londres. 1980, vamos lá, 90, 2000, são quase 50 anos. Aí vem uma maldita chuva, que ela pode estar em consequência das mudanças climáticas. São eventos extremos. Ótimo, evento extremo, No entanto, mas em cima de cagadas humanas que se acumularam durante muito tempo. Pois. E quando começam a ver autoridades de governo usando isso, estão querendo tirar a sua responsabilidade ou responsabilidade de membro do seu partido no passado de erros. A Argentina, o vizinho tão odiado futebolisticamente por nós, gasta perto de $1 bilhão todo ano para desassorear o Rio da Prata. Pois. Porque os argentinos podem ser tudo, mas burros não são. Eles sabem que se o Rio da Prata não for, os navios entrando vão ter dificuldade, a fonte de exportação... Nós achamos que desassorear é gasto, despesa, controlar a erosão é bobagem... Respeitar as APPs nos morros é besteira... Isso, por aí vai. E aí vem dizer, não, isso é um cataclisma climático, isso foi, são as mudanças climáticas cobrando o seu preço. Ora, vamos pro diabo que carrega. Isso, obrigado. Não fui eu que falei, vocês ouviram. Pois bem, adorei se você sabia, mas que todo mundo já sabia. Mas que o óbvio precisa ser dito, né, eu acho. Desculpe a falta de criatividade, não você só sabia. Por... É algo que está me irritando. Não, mas assim, todo mundo sabia, mas no sentido de sabe, mas não quer acreditar ou não quer ver na situação que está acontecendo, né? Então, assim, é triste, gente, mas é isso. Eu vou falar um Você Sabia hoje, meu, que está mais ou menos relacionado com isso e com a questão das emissões, rapidinho, porque eu tenho certeza que muita gente não sabe disso ou confunde, que é coisas biodegradáveis. Isso aqui não é biodegradável. Meu amor, até esse computador é biodegradável. A questão não é essa. A questão é o tempo que leva e o produto dessa decomposição. O produto dessa decomposição é composto inorgânico, então não é bom para o meio ambiente, entre aspas, né? Não é bom. Ou seja, vai deixar um impacto negativo no solo, nos lençóis freáticos, etc. Plástico, por exemplo. Plástico é biodegradável? É. Meu Deus! Mas demora. Demora quantos anos? Mais de 400 anos. Deixa componentes orgânicos que vão fazer impactos positivos ao meio ambiente? Não. Vão fazer impactos negativos ao meio ambiente. Mas é biodegradável? É biodegradável, porque vai degradar pela biota do solo. Mas isso vai ter um impacto negativo ruim, vai demorar anos. Tá? Então, tudo nessa vida é biodegradável. Ok? Vamos... Carol, então o que deixa impacto positivo no solo? O que é, né? Deixa orgânico. Compostável. Algo que é compostável, que você bota lá, que vai virar orgânico, vai alimentar a microbiota, não vai fazer mal para os lençóis freáticos, se entrar no solo, é algo compostável. Ou seja, tem plástico compostável? Não que eu saiba. Ou seja, plástico é biodegradável? É biodegradável. Mas é compostável? Não, a não ser que o plástico seja feito de mandioca, de algas, etc., que já tem essa tecnologia. Aí sim, você pode enterrar e ele vai lá demorar seus 6 meses para degradar e vai degradar com componentes orgânicos que vão fazer bem para a microbiota e para o solo. Então, esse é o Você Sabia. Então, parem de falar que a coisa não é biodegradável. Gente, tudo é biodegradável. Agora, nem tudo é compostável. Combinados? Posso só falar uma coisinha? Por favor. Cuidado com o carro elétrico. A gente falou disso no primeiro podcast. Uma gelada. Isso. Eu fico embasbacado que um país te falei, como o Brasil entra nessa fria de acreditar que carro elétrico é ambientalmente sustentável. É sustentável para a conta bancária do cretino que inventou essa maldita... Você sabia, deixa eu terminar, você sabia que alguns países do norte da Europa já estão proibindo a compra e a circulação de carros elétricos no seu território?
Procurem saber por quê. Bateria. Bom dia. Hashtag fica a dica, bateria. Muito bem, galera. A gente está finalizando. Eu vou colocar a divulgação de alguns eventos lá no Instagram, mas hoje, se você quiser me ver, provavelmente eu estarei no Cebinho às 16 horas, junto com o Nestábulo Ramos, no lançamento da história em quadrinhos dele, que eu coopero como consultora. Chique. Para pessoal infanto-juvenil. Que é o livro As Aventuras da Hidrosfera, o Reino das Arqueobactérias. Vai ter um lançamento hoje às 16 horas no Cebinho, da 407 Norte. E a gente está encerrando. Muito obrigada você que está aqui, que participou ao vivo. Tem alguma pergunta, Vitor, para nós? No chat? É. Pergunta não tem não, mas tem muita gente comentando que é o melhor professor do mundo, ótima iniciativa dos craques, sucesso. Bom dia, querido, como estão? Estimo que bem acompanhado, programa muito ótimo. E são isso, são pessoas comentando sobre o programa, falaram que foi excelente. Que lindo. E é isso. Fico muito feliz. Quero agradecer ao Vitor por estar aqui mais uma vez com a gente nos bastidores, apoiando tudo acontecer. Quero muito agradecer à Rádio Federal por essa oportunidade de a gente falar sobre o meio ambiente, trazer convidados, como eu falei, de não só da academia, mas eu quis trazer especialmente da academia, porque eu sou acadêmica e quis trazer meu orientador para falar dessas coisas maravilhosas que eu adoro, né? E também gostaria de agradecer você que está aí assistindo, que está ouvindo. Muito obrigada pela sua audiência. E, por último, mas não menos importante, ao professor Dr. Jorge Madeira Nogueira. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Desde lá de 2011, por ter feito doutorado. Eu agradeço muitíssimo, foi ótimo. João Vitor, foi um prazer imenso. Carol, muito obrigado. E sempre que precisar do velhinho aqui, eu estou à disposição. Muito obrigada, professor Jorge. E semana que vem a gente já tem uma convidada, spoiler, a gente vai falar um pouco sobre meio ambiente dentro da sala de aula. Não perca, né? Isso é legal. Não perca o próximo episódio. Muito obrigada para vocês. Um beijo e excelente sábado e até a próxima.